close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Bom dia a todos que assistem ao nosso vídeo. Somos do oitavo ano B e agora vamos falar sobre o que é uma pirâmide alimentar e o que é uma segurança alimentar. Meu nome é João Felipe e eu vou falar exclusivamente sobre o que é uma pirâmide alimentar. Uma pirâmide alimentar é uma representação que foi criada originalmente nos Estados Unidos e é usada especialmente por nutricionistas para orientações sobre quais os tipos e quantidades de alimentos devem ser consumidos por dia. Um dos objetivos da pirâmide alimentar é promover o peso corporal adequado e aumentar o consumo de alimentos como frutas, vegetais e leguminosas. A distribuição dos grupos de alimentos da pirâmide é feita de baixo para cima. Os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade ficam na base e os que devem ser ingeridos em menor quantidade ficam no topo da pirâmide, como mostra a imagem a seguir. Olá, meu nome é Arthur Felipe e eu vim falar um pouco sobre para que serve a pirâmide alimentar e qual a sua importância. A pirâmide alimentar é uma das ferramentas usadas por nutricionistas e serve para promover hábitos alimentares adequados e prevenir o surgimento de doenças como obesidade, diabetes e pressão alta. Esta pirâmide facilita a visualização dos diferentes grupos, ajudando na escolha dos alimentos mais saudáveis, estimulando uma dieta variada, aumentando o consumo de frutas, vegetais e leguminosas e diminuindo a ingestão de alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. E agora eu vou falar um pouco sobre a importância desta pirâmide. A pirâmide alimentar é um instrumento importante que ajuda a população a guiar a alimentação, nos fazendo compreender como é uma alimentação saudável. Sua principal função é orientar, não sendo ela responsável por fornecer uma dieta a ser seguida. Na pirâmide alimentar, os alimentos são dispostos por nível de necessidade. Os carboidratos, por exemplo, estão na base por serem necessários para o fornecimento de energia. Quando entendemos a necessidade de cada grupo de alimentos, compreendemos melhor por que uma alimentação saudável necessita de variedade, moderação e equilíbrio. Olá, meu nome é Marisa Dória, eu sou do oitavo ano B e eu vou falar um pouco sobre as pirâmides alimentares. A pirâmide alimentar brasileira utilizou a antiga pirâmide norte-americana como base e foi adaptada para os hábitos, os alimentos e a cultura do Brasil. Este ajuste à realidade brasileira foi importante, pois alimentos como o feijão, que é muito consumido no Brasil, precisaram ficar em um grupo separado, por exemplo. Além das recomendações dos tipos de alimentos, a pirâmide brasileira também sugere a prática de atividade física por no mínimo 30 minutos por dia, 7 vezes na semana, e fazer 6 refeições por dia, com café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Com as novas adaptações, a divisão da pirâmide alimentar brasileira ficou em 4 níveis e 8 grupos de alimentos no total, ao contrário da divisão da pirâmide norte-americana, que tinha 4 níveis e somente 6 grupos alimentares. Meu nome é Amanda Soares, sou do oitavo ano B e agora eu vou falar um pouco sobre os principais grupos da pirâmide alimentar. Como podemos ver nessa imagem, a estrutura da pirâmide alimentar brasileira é dividida em 4 níveis, com 8 grupos de alimentos ao todo. O primeiro nível contém os alimentos energéticos, que estão grupos dos cereais, tubérculos e raízes. No segundo nível, temos os alimentos reguladores, que estão as hortaliças e o grupo das frutas. Já no terceiro nível, temos os alimentos construtores, e nele temos o grupo de leite e seus derivados, o grupo das carnes e ovos e o grupo das leguminosas. E no quarto nível, temos os grupos dos óleos e gorduras, e no dos açúcares e doces, que são os alimentos energéticos extras. O grupo dos alimentos se totalizam em 8. No grupo 1, temos os carboidratos, com arroz, pão, batata, massa e entre outros. No grupo 2 temos verduras e legumes, com brócolis, couve, repolho, abobrinha e outros alimentos.
No grupo 3, encontramos as frutas, que estão ao lado das verduras e legumes, que são abacaxi, maçã, banana, kiwi e entre outras. Grupo 4, leites e derivados. Temos o queijo, leite, iogurtes e outros alimentos. No grupo 5, carnes e ovos, que são ricos em ferro e vitaminas B6 e B12, peixe, frango, carne, ovos e outros. No grupo 6 temos leguminosas e oleaginosas, que são feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas e outros. No grupo 7, óleos e gorduras. São alimentos desse grupo: azeite, manteiga, óleo de soja e etc. No grupo 8, açúcares e doces, que temos o bolo, o mel, açúcar, chocolate, sorvete e outros. Meu nome é Maria Isabela, sou aluna do 8º ano B da Escola de Aplicação e vou falar um pouco sobre o que é a segurança alimentar. O conceito de segurança alimentar nasceu na década de 70. Sua evolução até a definição atual incluiu diferentes variáveis econômicas e socioculturais, conforme a FAO. Em uma definição estabelecida na Conferência Mundial da Alimentação, CMA, de Roma, em 1996, a segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidades suficientes para satisfazer suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. Bom dia, me chamo Juan Carlos e sou aluno do 8º ano B da Escola de Aplicação. E vou falar um pouco sobre a segurança alimentar. O relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2019 da FAO estima que um total de 2 bilhões de pessoas no mundo têm algum nível de insegurança alimentar. Inclusive na América do Norte e Europa, onde calcula-se que este seja o caso de 8% da população da América do Norte e da Europa, estes dados comprovam que a segurança alimentar, apesar de não afetar a todos igualmente, é um problema global. Os fundamentos que nos permitem determinar os níveis de segurança alimentar são os seguintes: a disponibilidade, a estabilidade, o acesso e o consumo. A disponibilidade faz referência à produção, às importações, ao armazenamento e também à ajuda alimentar, entendida como uma transferência no caso de necessidade, seja a nível local ou nacional. A estabilidade, que a insegurança alimentar pode ser transitória devido a questões relacionadas com o caráter estacional das campanhas agrícolas ou o cíclico das crises econômicas. Para evitá-la, o armazenamento é importante. O acesso. A falta de acesso aos alimentos pode ter razões físicas, quantidade insuficiente de alimentos, isolamento das populações ou socioeconômicas, preços elevados, falta de recursos monetários, dentre outros. O consumo de alimentos deve estar relacionado com as necessidades nutricionais, mas também as preferências alimentares. Meu nome é João Felipe. Vou falar sobre os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Uma alimentação saudável vai além de simplesmente saber escolher bem os alimentos. Diante disso, o Ministério da Saúde, no Guia Alimentar para a População Brasileira, propõe 10 passos a serem seguidos para se conseguir ter alimentações adequadas. Veja a seguir quais são as deles. Fazer de alimentos natura ou minimamente processados a base de alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Só temperar, cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Limitar o consumo de alimentos processados. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados. E sempre que possível com companhia. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação vinculadas em propagandas comerciais. Por isso, nós temos que pensar bastante na hora de fazermos uma alimentação. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo e esse foi o nosso trabalho.